dia, gente. Estamos começando mais um dos nossos cultos online. É uma alegria te receber aqui. Então, sente na sua poltrona e participe conosco deste culto. Para começarmos, eu queria te convidar a abrir no Salmo capítulo 20. Olha o que diz o salmista Davi neste momento específico. Que o Senhor te responda no tempo da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Do santuário te envie auxílio e de Sião te dê apoio. Lembre-se de todas as suas ofertas e aceite os seus holocaustos. Conceda-te o desejo do teu coração e leve o efeito todos os teus planos. Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria e ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda a todos os seus pedidos. Agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido, dos seus santos céus lhe responde com todo o poder salvador da sua mão direita. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Senhor, conceda vitória ao rei. Responde-nos quando clamamos. O contexto desse salmo é diferente do nosso. Haviam povos externos invadindo Israel e Davi certamente conclamava ao Senhor, principalmente por conta do rei, para que o ungido rei fosse abençoado como uma nação. Hoje o que nós vemos no nosso país é que os conflitos cada vez mais são internos. É uma divergência, uma polarização de opiniões, onde uns confiam demais em alguém que não tem a autoridade do nosso Deus e outros que colocam a autoridade em outras pessoas como se essas fossem salvadoras. Saiba que como igreja nós cremos que nós apenas confiamos plenamente no Senhor. Nós cremos que Jesus é o pleno salvador da nossa vida. Só nele nós podemos descansar plenamente com confiança. Por isso eu queria te convidar a começar esse culto com a sua guarda abaixada. Entenda o que Deus quer falar para o seu coração. Hoje nós começaremos falando sobre família. Um tema difícil, um tema complicado, em que parece que na quarentena ele sobe e exalta mais ainda as suas dificuldades. Por isso, abaixe a sua guarda e deixe que Deus fale ao seu coração. Eu queria te convidar a orar comigo. Obrigado, Jesus, porque se algumas pessoas sem Ti confiam em outras circunstâncias e em outras pessoas, nós podemos confiar no Senhor. O Senhor é a autoridade da nossa vida. Obrigado porque em Ti está a salvação e é em Ti que nós nos unimos como igreja. Obrigado porque nós temos esse momento de culto, onde mesmo na distância nós podemos ser igreja, nós podemos aprender mais o Teu nome. Nos ajuda nesse culto, escutar a Tua voz para cada um de nós e sermos práticos na nossa vida cristã. Em nome de Jesus que eu oro, amém. Confira agora então alguns avisos que nós temos para essa semana. Nossa escola bíblica continua nesse final de semana também. E o nosso professor desse mês é o nosso querido Rudy Mater, com o tema também família. As nossas aulas continuam sendo pelo aplicativo o Zoom. Para acessar o link da nossa sala, entre em nosso site conde.org.br/escola bíblica. Lá você terá todas as informações de como acessar as nossas aulas. E se você perdeu alguma de nossas aulas, entra no YouTube da Conde. Lá tem todas as nossas aulas anteriores. Nosso papel como cristãos é o de continuarmos sendo fiéis a Deus. E uma das formas práticas que nós temos de fazer isso é dizimando e ofertando. E você pode continuar fazendo isso através dos nossos canais de contribuição, que vai estar aí na tela para você. Nós adoramos a Deus quando nós entregamos para Ele de volta tudo aquilo que Ele tem nos dado. Uma das formas que nós temos de adorar a Deus é através das nossas contribuições, além de estarmos cantando e entregando o nosso coração a Ele. E você pode continuar fazendo isso. Um recadinho da nossa ação social. Nossa igreja foi conclamada a contribuir ajudando com o valor de uma cesta básica e nós conseguimos efetivamente fazer isso. Nós conseguimos suprir a necessidade de algumas pessoas, inclusive dentro da nossa própria igreja. Aí vai um pouquinho da prestação de contas para você saber onde nós efetivamente
colocamos essas contribuições? Nós enviamos 3 cestas básicas para o Lar Restaurar. Para o Centro de Recuperação, nós enviamos 2. Para o Ministério Pão Vivo, que dá alguma assistência para lugares bem carentes aqui em Porto Alegre, nós enviamos 5 cestas básicas. Os haitianos, nesse período, receberam 5 também. Para Cabrobó, que é um lugar onde a nossa igreja possui um trabalho lá através do Ministério Pão Vivo, nós enviamos 10 cestas básicas, com um valor para que eles pudessem comprar essas cestas básicas lá. Nosso missionário em Honduras também solicitou alguma dessas contribuições e nós enviamos para eles também. Então nós alimentamos inclusive pessoas fora do nosso estado e fora do nosso país. E você pode continuar contribuindo através dos nossos canais de contribuição também, contribuindo com o valor de uma cesta básica, e nós vamos administrando e distribuindo conforme a necessidade das pessoas. A partir de agora, nós teremos um tempo de louvor em que você pode cantar e louvar ao nosso Senhor aí mesmo na sua casa. E logo mais nós teremos a mensagem. Rompeu cadeias e nos libertou, ó Deus, faz grandes coisas. Alegres cantemos ao nosso Senhor, exalto o nome do meu Salvador, meu Deus, faz grandes coisas. Sei que fará outra vez, nele temos o sim, o amém, faz grandes coisas, faz grandes coisas. O Rei desceu e a morte venceu, rompeu cadeias e nos libertou, ó Deus, faz grandes coisas. Alegres cantemos ao nosso Senhor, exalto o nome do meu Salvador, meu Deus, faz grandes coisas. Aleluia a Deus, o grande eu sou, aleluia a Deus, o seu amor. Aleluia a Deus, o seu amor, aleluia a Deus, que tudo faz, que tudo faz. O Rei desceu e a morte venceu, rompeu cadeias e nos libertou, ó Deus, faz grandes coisas. Alegres cantemos ao nosso Senhor, exalto o nome do meu Salvador, meu Deus, faz grandes coisas, faz grandes coisas.
Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvéu. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvéu. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvéu. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, Senhor. Estamos agora começando então o nosso mês da família. Um mês onde nós trataremos vários assuntos propriamente dito dessa instituição que o próprio Deus criou. O tema da nossa série é Família em Crise. E eu queria apresentar uma ilustração para você, para nós explicarmos um pouco sobre o que nós falaremos. Algumas semanas atrás, a nossa geladeira quebrou lá em casa. Eu demorei para descobrir que ela tinha quebrado, ou melhor, eu demorei para acreditar que ela tinha quebrado, porque a Sofia, algum tempo atrás, já tinha me dito que começou a suar as paredes da geladeira. Eu fiquei, deve estar com calor, deve estar meio mal, não deve estar muito bem.
Eu fiquei enrolando para ver, até que a gente percebeu que no próprio congelador as carnes já não estavam mais congeladas, elas estavam começando a estragar. Então a gente tinha feito um grande estoque para a quarentena e ali toda a comida ia estragar e a gente precisou agir rápido. Tirar as coisas dali e ligar logo para um técnico, para que ele pudesse então arrumar a geladeira. Quando o técnico chegou, um senhorzinho muito experiente, ele abriu o congelador, tirou a ventoinha, o ventilador de dentro, e ali ele simplesmente passou um óleozinho para que ela gerasse melhor. A ventoinha, o ventiladorzinho minúsculo que estava dentro da geladeira, havia parado. E todo o sistema de refrigeração não funcionava mais. O que eu quero dizer com isso? Uma pecinha só, quando ela não está cumprindo o seu papel, ela estraga todo o resto. E a verdade é que dentro desse assunto, dentro dessa história, eu consigo trazer duas aplicações para o nosso tema de família. A primeira, quando o equipamento não funciona, nós precisamos recorrer, nós precisamos ir atrás do seu inventor, através de um manual, através de alguém autorizado que conheça sobre equipamento. Mas ninguém melhor que o seu próprio inventor para dizer o que está funcionando e o que não está funcionando como deveria. Segunda verdade, quando as peças não exercem o seu papel, todo o resto perde a sua função. Todo o resto começa a deteriorar. Todo o resto para de funcionar. Da mesma forma, assim nós vemos a nossa família. Hoje em dia, cada vez mais, nós vemos papéis invertidos na família. Homens ausentes, mulheres independentes, filhos rebeldes e avós esquecidos. Nós precisamos, cada vez mais, se torna urgente, nós buscarmos o Criador, o inventor de todas as coisas e da instituição família, para voltarmos às nossas origens. Por isso, quando entramos em crise, que nós possamos recorrer a Deus, que criou todas as coisas. O objetivo dessa mensagem e dessa série é que a nossa percepção do nosso papel esteja clara dentro da família, que nós saibamos para o que nós fomos chamados. E a segunda coisa é que nós possamos ajudar os outros da nossa família a cumprirem os seus papéis também. Quando cada um sabe claramente o que precisa ser feito, a família funciona. Por isso, eu queria te convidar ao nosso assunto de hoje. É um assunto difícil, controverso. E saiba que o temor do Senhor cai sobre mim quando eu falo sobre isso, porque eu creio com convicção de que em mim não existe uma palavra incrível ou santa. Mas a palavra de Deus, ela é santa, ela é revelada e ela pode falar ao coração de cada um. O nosso tema de hoje é feminilidade perdida. Perdida porque talvez no Éden, talvez pelo próprio Deus, foi constituída de uma forma. E cada vez mais ela tem se degradado e tem sido transformada de uma forma ruim. Por isso nós precisamos voltar às origens, para entender o papel da mulher no meio da família. Teremos testemunho nessa mensagem e saiba que nós ouviremos algumas mulheres também sobre o que têm vivido e os seus desafios dentro de cada um desses pontos. Por isso, para nós começarmos essa mensagem sobre feminilidade em si, eu queria te dar uma introdução sobre desde a igreja do primeiro século, quando Jesus subiu aos céus, até o que nós vemos hoje em dia. O que aconteceu não só com a mulher, mas com a família e as grandes transformações que ocorreram. A partir de Jesus e a igreja primitiva, ou seja, dos primeiros séculos, primeiras décadas depois de Cristo, nós percebemos o seguinte: Jesus começou a reatar o valor da mulher. A mulher como imagem e semelhança do próprio Deus, da mesma forma que o homem era, como nós vemos em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Idônea, ou seja, a mesma altura do homem. Varoa, ou seja, que do varão foi tirado. Uma parte da mesma carne. Olha a profundidade que o próprio texto bíblico nos mostra. Imagem e semelhança, só corrigindo, Gênesis 1, 27 e 28. Segunda coisa, o valor do casamento. Jesus confrontou aquela cultura de divórcio que os rabinos tinham instituído, e por tanto e tanto tempo. Ele começou dizendo em Mateus 19, no princípio não era assim, mas pela dureza do coração de vocês tudo foi alterado. Através disso ele trouxe força para o casamento. Ele falou também da utilidade da mulher. Jesus restaurou
não só o sacerdócio, mas a utilidade da mulher na obra de Deus. Tanto que diversas mulheres auxiliavam Jesus no seu ministério, como Maria. E nós vemos Paulo também sendo auxiliado por várias mulheres, como Lídia e como outras também. O que nós vemos nesse momento é que todos têm um valor profundo no casamento e na família. Passa-se então alguns séculos, e lá pelo 3º século nós vemos um movimento monástico acontecendo. O contexto é que Constantino, então imperador romano, sobe ao trono e por conta das suas batalhas, ele busca ajuda. Ele tem um sonho, uma revelação, segundo conta a história, aonde ele precisava seguir um símbolo do cristianismo e seguir a esse Deus para obter vitória. Quando obteve, então, algumas realizações, ele entendeu que ele precisava instituir o cristianismo como uma obrigatoriedade. O que gerou que todos os templos pagãos da época fossem simplesmente transformados em um templo do cristianismo. O Estado e a política o Estado e a religião foram unidos de uma vez e aquilo gerou várias complicações, porque todos foram obrigados a exercer algo que não viviam na sua prática. Muitos templos pagãos, onde deusas eram adoradas, foram transformados para Maria e para outros santos e santas. Nesse aspecto, nós vemos a Igreja Católica e parte dela nascendo. Mas nós também vemos um isolamento por outras partes. Pessoas que não criam que essa era a melhor vertente, eles se tornaram monges, se afastaram. E lá eles começaram a compreender uma coisa e acreditar numa mentira, mas que naquele momento foi contada, de que todo sexo é pecado. Então eles precisavam se isolar para ser santos. Longe de toda perspectiva de sexo, só ali eles poderiam ser santos. O que nós percebemos nesse momento? O celibato é santidade. É isso que esses homens estavam procurando promover em meio aos cristãos. Passam-se cerca de 1000 anos, onde nós conhecemos a Idade das Trevas, um período difícil para a igreja, e aonde, mais ou menos por 1520, o próprio Martinho Lutero, como conhecemos, ele começa a rever a palavra de Deus. E ali, enquanto todos diziam que eram salvos pela indulgência ou pelo pagamento, Martinho Lutero diz que nós somos salvos pela fé, pela graça, é dom de Deus. Olha a diferença do que ele nos diz. Mas ele também fala sobre a santidade. E ele revendo o texto bíblico, principalmente Gênesis 2:24, ele vê que os dois se tornando uma só carne, uma instituição de casamento. O que Deus planejou para a família é que houvesse o casamento, e o casamento é santo, o sexo é santo dentro do casamento. Então Lutero começou a instituir isso mais uma vez, que a família, ela nos lapida, ela trata o nosso caráter para que nós sejamos mais parecidos com Cristo, aonde exerçamos o nosso papel também dentro da família. Passam-se alguns séculos e nós vemos então em 1960 a revolução sexual que aconteceu naquele tempo. Pouco depois das guerras, os Estados Unidos se tornou uma grande potência. Essa grande potência começou a ditar os valores. Homens nas guerras, homens que haviam morrido, mulheres em casa que precisavam sustentar a família. Elas começaram a trabalhar. Naquele período, então, muitos eletrodomésticos foram criados para que as mulheres que exerciam algumas funções em casa não precisassem mais fazer aquelas funções para que pudessem trabalhar fora de casa. Dentro desse período, os homens começaram a retornar da guerra. Retornando da guerra, viram mulheres muito mais independentes do que quando eles haviam saído. Ali começa o movimento feminista. Em todo esse período, a gente vê a geração dos baby boomers, uma geração criada a partir da guerra, aonde o movimento hippie foi basicamente formado, aonde o amor ele é completamente distorcido e mudado. Aonde também, nesses anos, é criada a pílula anticoncepcional, dando cada vez mais vazão a grandes mudanças. O amor nessa época, ele é separado. O prazer no sexo, ele é totalmente separado do divórcio. Nesse momento também, se tornou apenas químico. O divórcio cada vez maior, porque se você não sente, você não precisa estar com aquela pessoa. As consequências daquela época, gravidez precoce, aborto como uma indústria, distúrbios psicológicos e emocionais, o abuso infantil, foram gerados por conta dessa devassidão que havia na família, totalmente destruída. Pessoas imaturas lidando com uma instituição sagrada. O feminismo como instituição que começou ali,
Existem alguns princípios daquela época que nós certamente concordamos hoje em dia, que são propriamente bíblicos. Um dos princípios é o mesmo direito de voto para as mulheres que os homens, o mesmo salário quando é exercido o mesmo tipo de trabalho, o acesso à educação, a universidades. Nós concordamos que são princípios importantes, mas não parou por ali, essas grandes mudanças. E a verdade é que nesse período da revolução sexual, nós vemos que a família é uma instituição falida nesse momento. Já não é mais algo importante para as pessoas. Então, chegamos nos dias de hoje, nos dias em que você e eu vivemos. Existem algumas pesquisas em que dizem que os homens eles estão chegando na fase adulta aos 45 anos apenas. Porque a adolescência tem se tornado até os 24, a juventude tem passado muito adiante. Cada vez mais a imaturidade tem invadindo os nossos lares e as nossas vidas. Cada vez mais as pessoas querem casar menos. Nós vemos que toda forma de amor é aceita. Se você sente, isso deve ser o certo. Nós vemos que a família já não é mais a base do casamento. Nós vemos que o casamento não existe mais dessa mesma forma e não reflete a imagem de Deus. O que nós vemos na continuação desses séculos é que o feminismo se tornou uma coisa muito mais abrupta, aonde não simplesmente eram direitos sendo colocados, mas eram deveres mais profundos, de impor uma visão feminina do mundo, e não uma visão onde o homem e a mulher coabitam. Uma visão onde a Bíblia se torna machista, e Deus se torna um homem mau, e a mulher submissa. E por isso que muitas mulheres naquela época e hoje em dia têm transformado e buscado transformar a Bíblia para a sua forma de acreditar. Nós não cremos que esse é o padrão bíblico. Por isso, se você está escutando essa mensagem, eu queria te convidar a nós olharmos a palavra de Deus para termos um entendimento bíblico sobre esse assunto. Porque nos dias de hoje, o amor é relativo, o prazer é necessário. Não importa mais as instituições profundas que nós vivemos. Nós temos distorcido todas essas coisas. Para um mundo distorcido, nós precisamos voltar ao padrão, que lá no Gênesis foi instituído, na palavra de Deus, colocado. Por isso, eu queria te convidar a abrir no nosso texto de hoje. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 21 até o 33. E deixa eu dar um contexto então do que está acontecendo nesse momento. O primeiro contexto é que Paulo está escrevendo essa carta para uma igreja, a igreja de Éfeso. Naquele período, haviam alguns povos diferentes. Esses povos diferentes tinham entendimentos distorcidos também desde aquela época do que a mulher deveria ser diante do próprio Deus. Os judeus, eles viam as mulheres como menores. E eles pegam um texto de Deuteronômio 24, onde diz sobre divórcio, e os rabinos cada vez mais iam distorcendo, dizendo, se antes a mulher, se o homem podia se divorciar de uma mulher por conta de traição, mas e se ela parar de se arrumar? E se ela sair sem o véu? E se ela fizer mais coisas? Também pode ser um motivo. Não agrada ao homem, pode se separar. Olha a instituição sendo quebrada. Para os gregos, nós percebemos que a prostituição era algo profundo. Ou seja, o homem encontrava o prazer e a amizade fora do casamento. Dentro do casamento era apenas para ter filhos dentro de um ambiente mais controlado. As mulheres do casamento era só para cuidar dos filhos. Por fim, os romanos, onde o próprio Paulo estava inserido muito nessa cultura. Eles buscavam casamentos muitas vezes para adquirir as riquezas e as heranças que deixavam aquelas famílias. Eles iam atrás de uma mulher que tivesse posses. Olha a dificuldade que Paulo então enfrenta naquele ponto. E o que Paulo faz? Vamos então retomar o que Deus diz desde o Gênesis e vamos hoje analisar o papel do homem e da mulher dentro do casamento. Neste culto nós falaremos do papel da mulher, no próximo sobre o papel do homem. Por isso, leia comigo Efésios 5, a partir do versículo 21 e aos poucos nós vamos destrinchando esse texto. Versículo 21 diz assim, sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. O que o texto anterior e o contexto vai dizendo é um contexto de igreja, de comunidade, ou seja, a forma que eu interajo com o meu irmão deve ser de sujeição, de submissão, de colocar os seus interesses acima dos meus, de servi-lo. Percebe como na nossa vida como igreja isso é difícil? Muitas vezes eu prefiro que o meu esteja garantido, que a minha forma de viver esteja garantida, do que as outras pessoas. Eu prefiro estar num grupo bom do que a outra pessoa estar participando desse grupo junto, porque talvez está muito cheio. Eu prefiro estar numa circunstância melhor do que essa pessoa. Eu prefiro pegar a melhor mesa, pegar
do melhor, enquanto a outra pessoa talvez não consiga. Circunstâncias que nós vemos como igreja e que são para todos, o servir uns aos outros. Então nós chegamos no versículo 22, e é onde começam os papéis de cada um. Mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido, como ao Senhor. O que você é em seu casamento vai determinar como a sua vida espiritual vai caminhar. Toda vez em que nós entendemos nosso papel dentro do casamento que o próprio Deus instituiu, nossa vida espiritual ela está muito mais leve, muito mais direcionada. E dentro desse ponto, talvez é o versículo em que mais gere controvérsias, quando a gente olha e estuda a palavra de Deus. Mas eu queria dizer para você, mulher, talvez homem também, que tem uma percepção distorcida. O que esse texto está dizendo não é que submissão seja alguém de menor valor, ser escrava da opinião de outra pessoa, concordar calada colocando a vontade do marido antes da de Jesus, ou não poder trabalhar ou liderar. Está falando do ambiente de casamento. O que submissão sim significa é ceder voluntariamente. Ou, pegando o próprio termo submissão, está debaixo da missão de alguém. Nesse ponto, apoiar a missão do marido. Percebe a profundidade desse texto de se sujeitar voluntariamente, apoiar a missão do marido. A grande questão é, e se meu marido não sabe a sua missão, não sabe a sua vocação? Calma, nós vamos falar um pouco mais sobre isso através dessa mensagem e principalmente no culto que vem. Mas o que nós estamos falando hoje é que esse é o papel. Mas por acaso, se o seu marido não é cristão, e talvez você está fazendo essa pergunta, abre comigo em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 1 e 2. Nós vamos ver um pouco o que a palavra de Deus nos diz nesse ponto. Versículo 1. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, ou seja, se ele não tem princípios cristãos, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Olha a profundidade que Pedro traz ali. Mesmo que o homem, que o marido não seja cristão, mesmo assim existe uma submissão. Obviamente, nós entendemos a submissão a Deus acima de todas as coisas. Então, se o marido está te levando a fazer algo que está desacordo com a palavra de Deus, você vai honrar o seu próprio Deus. Portanto, olha o que está mostrando nesse momento. Você se submete quando você apoia a missão do seu marido. Quando em 2014, eu e a Sofia começamos a conversar, a gente estabeleceu alguns passos que seriam importantes para o nosso namoro ou casamento. A primeira coisa foi que em um culto, em São Paulo, onde eu participei, Deus falou muito forte ao meu coração, dizendo, eu tenho uma missão para você. Eu tenho uma missão que eu quero que você me sirva. Me sirva no ministério, me sirva em lugares talvez onde você não saiba, mas eu quero que você esteja aberto para as mudanças. Eu lembro que naquela noite Deus colocou isso no meu coração. De eu ligar para a Sofia e falar com ela, dizendo, Sofia, se você não tem no coração o ministério, se você não topa me apoiar na missão que Deus está me chamando, talvez a gente precisa terminar essa conversa agora, antes mesmo de namorar. Mas se você topar esse compromisso que Deus está me chamando, para que não seja só a minha missão, mas seja a sua, seja a nossa missão, então eu estou mais feliz ainda porque é com você que eu quero casar. Eu imagino que você saiba a resposta dela e nós estamos hoje colhendo os frutos. Eu louvo a Deus pela minha esposa, que tem me apoiado na missão que Deus tem me chamado. A verdade é que, como mulheres, quando vocês apoiam a missão dos seus maridos, os maridos se sentem encantados e se sentem com mais vontade ainda de entender diante de Deus a sua própria vocação. Por isso, escuta agora um testemunho de uma mulher que também tem caminhado nessa trilha e tem buscado entender como apoiar a missão do seu marido. Então, submissão. Submissão é uma palavra que, falada hoje em dia, cria no mínimo um certo incômodo em muita gente e às vezes até discussão. Mas eu quero compartilhar hoje com vocês o que eu tenho aprendido a respeito disso. Em primeiro lugar, quando eu penso em submissão, o que me vem na mente é que é bíblico. É uma instrução básica dada por Deus e ela é dada por Deus para o nosso bem, para o bem do casamento,
para o bem da família que foi ele mesmo que planejou. Então, a partir do momento que eu decidi me casar, eu creio que existe uma função específica para mim dada por Deus. Uma função de ser ajudadora e alguém que ia completar o Daniel. Com isso em mente, eu fui entendendo ao longo do tempo que viver submissão era um estilo de vida, não exatamente alguma coisa que ia acontecer em alguns determinados momentos ou em alguns momentos de grandes decisões, mas passou a se tornar um estilo de vida para mim. E como que é viver isso para mim? Eu procuro não ficar implicando com qualquer coisa, eu procuro não ficar reclamando de qualquer coisa, mas respeitar os gostos e as preferências do Daniel também. E claro, quando chega em algum ponto que algo realmente me incomoda, o que é básico para mim é a comunicação entre nós. Submissão como ajudadora é também entender que o Daniel não vê tudo, ele não percebe tudo, ele não sabe de tudo, e que expressar a minha opinião, as minhas ideias, os meus sonhos, os meus desejos e talvez até as minhas discordâncias não é algo que eu posso fazer, mas é algo que eu devo fazer e fazer com todo respeito. Eu fui aprendendo ao longo do tempo isso, que eu devia expressar aquilo que eu pensava, as minhas convicções. E fui aprendendo também que quando a gente chegava num ponto tal de tensão ou de discordância, eu podia falar o que eu acreditava, eu podia me retirar e levar tudo isso diante de Deus. E pedir a Deus que Deus trabalhasse então no meu coração, no coração dele, talvez no coração dos dois, para a gente entrar num acordo. E diante de Deus, em submissão, eu sabia que a decisão final seria do Daniel. Eu creio que um fruto gerado desse estilo de vida para mim foi que expressar as minhas ideias, os meus sentimentos, as minhas convicções e tudo mais com respeito ao Daniel, fez com que ele começasse a me ouvir realmente e prestar atenção naquilo que eu estava dizendo e valorizar o que eu estava dizendo também. E com isso facilitou o ouvir dele para mim também. E eu sabendo que ele me ouve e que ele ia dar atenção ao que eu estava falando, foi gerando em nós um relacionamento de confiança também. Eu creio que isso tem gerado confiança não só para nós dois, para fortalecer o nosso relacionamento, mas isso tem ao longo dos anos gerado confiança nos filhos com respeito ao nosso relacionamento também. Agora, gente, tudo isso tem sido anos de caminhada, de aprendizado, erros e acertos, às vezes muitas lágrimas, tensão, discussões, mas eu quero deixar aqui que certamente tem valido muito a pena chegar até aqui. O texto continua então, e nós vemos a partir do versículo 23 e 24 o seguinte: pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. E eu queria agora rapidamente dizer um recado para os homens. Homem, quando nós vemos em Provérbios 31 o aspecto da mulher virtuosa, talvez um padrão para que as mulheres pudessem se espelhar, virtuosa literalmente significa forte. Mulheres fortes não seguem homens fracos. Por isso, nós precisamos aumentar a nossa barra de excelência na nossa caminhada com Cristo, na compreensão da nossa missão, na nossa declaração de fé, porque isso vai estimulá-las a seguir. Eu percebo como no nosso aconselhamento pastoral é muito, muito, muito mais comum uma mulher vir pedir ajuda sobre uma situação que está acontecendo no casamento, talvez o casamento destruído, talvez os filhos estão perdidos, e é a mulher que vem ao invés do homem. Homens, saibam seus lugares de tomar a frente nessa posição, de procurar obedecer a Deus, procurar trazer clareza à família da palavra de Deus. Mas eu também quero dizer para você, mulher,
em todo esse sentido. Estimule o seu marido a exercer liderança. Não tente tomar frente se é algo que Deus está colocando na palavra dele, de que você precisa estimulá-lo. Se Deus está chamando esse homem para ser talvez o cabeça desse relacionamento, saiba que você também está sendo chamado para estimular ele nesse crescimento. Ele vai ser exercitado diante da palavra de Deus. Ele tem uma responsabilidade diante de Deus, ele vai ser cobrado. Por isso, entenda que Deus pode te usar para estimulá-lo a exercer esses passos. As mulheres muitas vezes são mais perceptivas. Elas percebem os detalhes que os homens não percebem. Utilizem isso para abençoar a sua própria família. A verdade também é que a vontade de Deus, Deus utilizou e Deus resolveu trazer com que a sua vontade para a família viesse através do homem, transcorresse para a mulher e então para os filhos. Nós caminhamos junto como homem e mulher, mas a responsabilidade primária da vontade de Deus para aquela família do homem, o homem será cobrado. É assim que foi no Éden. Deus cobrou do próprio Adão a desobediência daquele casal. Assim foi com Abraão, quando Deus trouxe para Abraão as promessas que teriam. E Deus cobrou de Abraão a desobediência também que eles estavam vivendo em diversos momentos. Por isso, entenda que os homens têm uma grande responsabilidade e que a vontade de Deus será trazida e transmitida através da vida deles também. Por isso esse apoio é indispensável. E agora a grande questão é, mas e quando essas questões forem incoerentes com a palavra? E quando o meu marido e quando essa pessoa falar algo que está incoerente da palavra? Deixa eu te dizer uma coisa. Nós precisamos primeiro definir o que é incoerente. Olha 1 Pedro 3, de 3 a 4. Continuação do texto que nós começamos lendo. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, seja no seu interior, que não perece beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Sabe o que o texto está dizendo? Muitas vezes nós temos frases, escutamos frases hoje em dia dizendo: meu marido não vai dizer o que eu posso vestir ou não, meu marido não vai dizer como eu posso me portar ou não, o meu marido não toca na minha vida. Saiba que no casamento um está buscando servir o outro, um está buscando cuidar do outro. E se as suas roupas atrapalham a forma do seu marido de enxergar as circunstâncias da família, se talvez a forma indecente ou a forma que não tem agradado a Deus tenha atrapalhado, reveja os seus próprios valores, porque nós estamos servindo um ao outro. A família é abençoada quando o casal serve um ao outro profundamente. E a verdade também é que assim nós evitamos o egoísmo e crescemos então no nosso serviço. Sabe uma outra profundidade? Antes do casamento, é uma grande dúvida de várias meninas que namoram. Eu preciso submeter completamente ao meu namorado? Não. Antes do casamento, você se submete aos seus pais. A grande pergunta é: você tem se submetido a eles? Quando o casamento chega, uma nova família é formada. E a submissão começa então com o marido. Por isso, nesse segundo ponto que nós vemos é: avalie o seu estímulo para a liderança desse homem. Avalie o seu estímulo para que ele lidere, para que ele dê passos. Tantas e tantas mulheres têm sofrido por exercer um papel que não lhes cabe no casamento e tem pesado. Da mesma forma como nós vamos ver no culto, no próximo culto, que homens têm realmente relaxado e têm deixado aberto mão do seu papel profundo. Eles serão cobrados diante de Deus. Falo isso com temor, porque eu sei da responsabilidade que eu tenho aqui diante de vocês também, mas como pai e como marido no meu lar. Por isso, escuta comigo mais um testemunho, falando agora sobre essa profundidade do estímulo da liderança do homem na família. Falar sobre submissão feminina nos dias de hoje é uma tarefa bem complicada. Essa palavra sempre esteve muito presente na minha vida. Desde pequena eu fui ensinada a ser submissa. Eu cresci numa família tradicional e os meus pais sempre foram muito firmes. Eu tive muitos bons exemplos, né, na minha vida. E principalmente na minha casa, a minha mãe foi um grande exemplo de submissão para mim. A questão foi depois que eu casei,
tentar colocar esse conceito em prática. Eu sou alguém que tem um temperamento forte, que tem vontades fortes, né? E muitas vezes isso é bem difícil, né? O meu pecado de ser teimosa, de ser precipitada, né? Tem qualidades também, eu sou uma pessoa muito prática, eu gosto das coisas feitas na hora, rápido, né? E o Cone já é uma pessoa mais... ele é muito decidido, ele sabe exatamente o que ele quer, mas ele é bem mais cauteloso, ele pensa bastante, né? E isso trouxe alguns conflitos para dentro do nosso casamento. Quando Deus colocou o Cone como o cabeça da nossa família, eu entendi que muitas vezes a forma de ele ser mais paciente, mais cauteloso, era uma proteção contra a minha precipitação de ser. Esse versículo, né, de 1 Pedro 3, quando fala, né, que nós mulheres temos que ter um espírito manso e tranquilo, né, e que nós ganhamos o marido pelo nosso procedimento, pela nossa forma respeitosa de ser, né? Eu tive que entender que toda vez que eu estava tentando manipular, eu precisava esperar, dar tempo, confiar que Deus estava tratando com o Cone. E eu só tenho bons resultados disso. Deus, ele mexeu, ele me quebrou muito em muitas áreas da minha vida, usando o Cone, né? Usando ele para me mostrar que eu preciso aprender a esperar, eu preciso aprender a ter paciência. E que o Deus que me pediu para ser submissa é o Deus que vai capacitar o meu marido de tomar a decisão certa. Outra coisa muito boa é o diálogo, a conversa. Para nós funciona muito eu esperar o tempo dele, mas eu escrevo o que eu quero falar, o que eu não consegui me expressar muito bem nas palavras, e ele pode com calma ler e refletir um pouquinho, processar, e uma outra hora nós dois a gente senta e a gente conversa ponto por ponto sobre aquilo que a gente estava discutindo, e muitas vezes a gente vê que a gente estava pensando a mesma coisa, só que se expressando de uma forma diferente. Um exemplo muito, muito simples, né, sobre o resultado de ser submissa, né, e de parceria dentro do casamento que eu tenho, é quando os filhos nasceram. Eles eram muito pequenos e para mim era muito claro que a liderança, né, principalmente na hora do cultinho espiritual, era do marido, né, de fazer. Mas o Cone não tinha aquela mesma facilidade que eu, e eu acho que isso não só ele, muitos homens não têm, né, de contar história, né, de ter toda aquela didática com criança, né. Então eu simplesmente fazia o cultinho, contava a história, só que depois eu percebi que isso não estava sendo bom para o nosso casamento, né. Então a gente teve uma conversa, né, e a gente combinou de que ele ia fazer isso. E desde pequeno, ele, na hora do cultinho, a gente sentava no chão e eu deixava ele fazer. Foi muito legal, porque os filhos, desde pequeno, tiveram essa referência masculina de que o Cone, ele é que liderava os cultinhos, né? Vale muito a pena a gente esperar pelo outro, né? E lembrar que o casamento, ela é uma parceria e não é uma competição. Meu trabalho, meu papel é facilitar, né? Facilitar as coisas, fazer o meio de campo. O papel dele é me liderar, é conduzir, é tomar as decisões mais difíceis, e eu fico bem feliz que muitas coisas eu não preciso decidir. Ele me protege, ele toma a decisão por mim. E acima de nós está Deus, então a gente pode confiar que Deus, ele nos dá sabedoria. A gente ora, a gente pede sabedoria e a gente tem que confiar que o Senhor vai nos capacitar, por mais difícil que seja, a cumprir o nosso papel. Tem sido bem joia nesses 24 anos de casado, poder dividir a parceria com o Cone e aprender mais sobre submissão diariamente, porque continua sendo um grande desafio.
né? De deixar o eu de lado, né? E buscar o interesse do outro. Eu acho que essa coisa de submissão feminina, ela é bem mais fácil e mais simples quando a gente entende que é uma proteção para nós e que quando a gente obedece o que a palavra de Deus ensina, por mais difícil que seja, a gente só tem a ganhar com isso. É vantagem para o lar. Todo mundo ganha e a paz reina. É isso aí, gente. O texto então prossegue, a gente vai terminar a leitura dele, dos versículos 25 até o 33. Diz assim: Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar de água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e culpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. O que nós vemos aqui é o padrão. O padrão do amor que o homem deve ter pela mulher. Não é um padrão simplesmente olhando para outros homens. Não é o padrão olhando para os nossos pais como fizeram. Mas o padrão é Cristo para com a sua própria igreja. A forma que Cristo amou a sua igreja é uma forma tão profunda que ele se sacrificou, ele se deu, ele se doou, deu tudo de si, ele se humilhou até a posição mais difícil de todas, em amor à igreja. O que nós vemos nesse ponto é que o padrão para o amor do homem para com a mulher não é o nosso próprio padrão do que o melhor eu já consegui fazer e o pior. O padrão é Cristo com a igreja, é um padrão elevadíssimo, onde nós vamos nos espelhar a vida inteira. Mas a segunda coisa é por que essa ordem é dada apenas para o homem do amor e não para a mulher? Porque eu realmente creio que está implícito para você se sujeitar generosamente, genuinamente, de fato, você precisa amar. E o amor é uma decisão, não é apenas um sentimento, porque sentimentos passam, mas é uma decisão dizendo, eu vou caminhar com essa pessoa. Ore pelo seu marido, se ele está perdido e hoje não sabe a sua missão e vocação no reino de Deus. Ore pelo seu marido, se ele ainda não está entendendo que precisa conhecer a Cristo, precisa entregar a sua vida para Cristo, para que a sua família seja transformada, a sua vida seja transformada. Olhe, incentive, busque auxiliar o marido para que ele possa exercer o papel dele e você esteja exercendo o seu. Porque é para isso que nós fomos chamados como família. Assim nós vamos abençoar outros também. A segunda vertente, a segunda continuação desse texto, é o que nós vemos no versículo 32. É um mistério profundo, eu refiro-me, porém, a Cristo e a igreja. Ou seja, o que Paulo estava dizendo era sobre uma analogia do casamento. Mas o que ele estava dizendo numa camada mais profunda é que é isso o que nós vemos de Cristo com a igreja. Ou seja, o casamento foi formado pelo próprio Deus. No Éden, nós vemos o casamento sendo instituído. E todo o pecado trouxe diferenças e trouxe distorções dentro disso. Nós precisamos buscar a palavra de Deus para nos reconectarmos com a instituição profunda que o próprio Deus criou, que é o casamento. E dentro disso o que nós vemos é que o casamento é uma parábola viva, ou seja, ele é um símbolo claro do que Cristo é com a igreja, o noivo que um dia vai se encontrar com a noiva, a eternidade. Semana passada falamos sobre eternidade, hoje nós estamos vendo isso. Cristo com a noiva um dia vão se encontrar. Na eternidade não haverão casamentos, porque o casamento do Cordeiro com a sua igreja foi feito. O casamento é uma parábola viva do relacionamento que um dia Cristo terá plenamente com a igreja. Por isso, entenda a profundidade, entenda o princípio profundo dentro disso. É tudo sobre Ele e é nele que nós vamos honrar. A segunda coisa dentro disso, nós somos representantes visíveis do Deus invisível, através do nosso casamento e da nossa família. Quando você ama a Deus, você ama o seu marido, quando seu marido consegue
lhe amar, quando você o respeita, o honra, o coloca na posição que deveria estar, e ele quer buscar a tua ajuda para conseguir seguir a missão que Deus tem chamado. Esta família, então, ela está glorificando a Deus, ou seja, é uma representação viva do próprio Cristo, através desses relacionamentos profundos. Nós somos representantes através desse relacionamento. Portanto, a parte final disso é que quando a mulher honra o seu marido, a sua família, ela é muito mais valorizada. Eu conheço vários casos de mulheres em que fazem uma piadinha sobre o marido, em que diminuem, fala, ele não presta, ele não sabe fazer isso. Saiba que quando você faz isso, você não está diminuindo apenas ele, mas você mesmo. Porque a sua família não vai ser tão bem vista. Porque você está destituindo talvez o seu marido no que você poderia promovê-lo. A verdade é que quando a mulher honra o seu marido, trata com respeito e procura promovê-lo, mais ainda ela cresce junto, mais ainda a família é valorizada e mais a família glorifica o próprio Deus, cumpre o papel a qual foi chamado. Caminhando então para a nossa conclusão, eu queria te apresentar 3 verdades. A primeira verdade é que quando uma parte do relacionamento não cumpre o seu papel, a outra pode tentar compensar, mas ambas vão estar sendo destruídas. Da mesma forma que uma geladeira, um equipamento, quando uma parte está tentando compensar o que não é a sua função original. Por isso, nós temos diversos papéis dentro da família com um propósito. Segunda verdade, a igreja é uma junção de famílias. Quando uma família sofre, toda a igreja sofre. Quando uma família sente, toda a igreja sente. Quando uma família se separa, quando um casal se separa, a igreja sente. Porque a igreja é uma junção de famílias. Portanto, entenda que nós sofremos juntos. E nós precisamos estar juntos, a cada momento. Por fim, a terceira verdade. Jovens que namoram, que estão noivos, tenham maturidade e entendam o caminho que vocês estão trilhando. Não casem simplesmente por uma coisa cultural, porque os amigos estão fazendo isso, porque alguém disse que você tinha que fazer. Não faça este momento algo obrigatório. Entenda diante de Deus quando o tempo chegar. Entenda alguma pessoa, algum homem que você queira seguir na missão, que você queira apoiar a missão. Entenda que nós precisamos ser cautelosos, porque casamentos são tantas vezes destruídos por não ter cautela na sua preparação, por não ter uma experiência boa na sua preparação. Portanto, utilize esse tempo de conhecimento para ter as convicções necessárias. A minha grande pergunta para você e para mim, que eu tenho feito durante essa semana e através dessa mensagem é: como eu posso auxiliar as mulheres a cumprir o seu papel dentro da família? Como nós podemos auxiliar as mulheres a exercer o papel que Deus chamou a elas no ambiente familiar? Como esposas, como filhas, como mães. Cada um de nós exerce vários papéis, possivelmente, dentro da nossa casa. Hoje eu sou filho, eu sou marido, eu sou pai. E Deus tem me colocado mulheres em todos os lados. Eu louvo a Deus pelas mulheres que Deus tem colocado ao meu redor. Mas mostram como eu preciso caminhar ainda mais perto de Cristo para poder ajudá-las, para poder incentivá-las também. Mostra que eu preciso aprender mais sobre o amor. De que forma você pode incentivar e pode auxiliar as mulheres ao seu redor? Essa é a grande pergunta que fica. Por isso, terminando a nossa mensagem, apenas a primeira de toda essa série de famílias, eu queria te convidar a estar com o coração aberto. Em cada uma dessas mensagens, nós vamos falar talvez sobre um papel específico, mas nós também estamos trazendo coisas sobre todos os papéis, seja do marido, seja dos filhos, seja das outras gerações. Porque família é um lugar onde, se uma parte não exerce o seu papel, todo o resto é comprometido. Que você e eu saibamos o nosso papel, saibamos auxiliar o outro dentro dessa instituição que se chama casamento. E que a feminilidade perdida, ela seja encontrada em Cristo e na palavra de Deus. Eu queria terminar esse tempo com uma oração, então. Obrigado, Jesus, porque na Tua palavra nós encontramos a verdade. Obrigado porque não sou eu a dizer essas circunstâncias, mas é a Tua palavra. E isso me traz uma tranquilidade, sabendo que, embora eu tenha o temor de trazer esse tema, eu tenho a convicção de
porque é o Senhor quem vai falar. Eu quero te clamar, Deus, que o Senhor toque o coração de cada uma das pessoas que estão escutando, para que nós entendamos o nosso papel dentro de uma família, o nosso papel dentro de um relacionamento. Nos ajuda, Deus, nos traz clareza, como nós podemos ajudar nesse ponto, principalmente as mulheres, as quais o Senhor valoriza de uma forma tão profunda e tão clara. Nos ajuda, Pai, maridos a amar as esposas, esposas a aprender a respeitar os seus maridos. Que nós possamos identificar as nossas falhas e lidar da melhor forma possível com o nosso papel dentro da estrutura que se chama família. Esse é o desejo do meu coração. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Estamos iniciando agora o nosso período de ceia. Por isso, junte a sua família e vamos cear juntos. A primeira coisa que eu queria dizer para você é que nós entendemos que a ceia do Senhor, ela é tomada por todo aquele que um dia entregou a sua vida para Jesus. Porque o objetivo dela é você examinar a si mesmo. Olha o que fala em 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo 28. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Ou seja, nós examinamos o nosso coração, principalmente na perspectiva se nós estamos agradando a Deus com a nossa vida ou estamos desagradando. Se nós temos um relacionamento agradável com nossos irmãos na fé ou desagradável. Essas coisas são discernidas espiritualmente. Por isso, primeiro tenha um relacionamento genuíno com Cristo e depois você pode participar da ceia. Voltando então para o texto, 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23, diz o seguinte: Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Ou seja, Jesus, em meio à última refeição que tomou com seus discípulos, fez dela um símbolo. O símbolo do pão significando o seu corpo. O símbolo do corpo de Jesus que seria entregue, que hoje nós vemos da perspectiva do que já aconteceu, foi entregue por cada um de nós pelos nossos pecados. E o sangue, significado pelo suco, pelo vinho, mostrando como o sangue dele pagou o preço dos nossos pecados. A culpa que estava sobre nós foi levada diante dele. Ele então pagou o preço por nós. Se antes cordeiros, antes bodes precisavam ser sacrificados para pagar o preço dos nossos pecados, Cristo então pagou de uma vez por todas através do seu sangue. Por isso, eu queria te convidar a, nesse momento, você junto com a sua família, distribuir os elementos, o pão e o suco. Você junto com a sua família tem um tempo de olhar para o pão e lembrar do significado do corpo de Cristo entregue. Lê novamente esse texto e o suco, o vinho, o significado dele real, do sangue de Jesus entregue por cada um de nós. Tenha esse tempo, mas antes disso, avalie também o seu coração. Se você tem um problema com alguma pessoa, se você está quebrado no relacionamento com algum familiar seu, algum amigo seu, alguma pessoa do seu trabalho, quem quer que seja, se você vê que existe um rompimento ali, Deus está te chamando nesse momento para você acertar as suas pendências e você então tomar da ceia. Tenha esse tempo para você avaliar o seu coração e você então tomar dos elementos. Depois de você tomar dos elementos, eu queria te convidar a olhar esse versículo 26 desse mesmo capítulo que diz o seguinte: Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Ou seja, a cada ceia que vivemos aqui na terra é uma ceia menos em direção à eternidade. Um dia, com o próprio Cristo, nós cearemos para sempre. Que dia incrível! Que os nossos encontros com Jesus hoje limitados vão ser eternos um dia. Por isso, tenha essa perspectiva. Tome a sua ceia agora com a sua família, com seu grupo pequeno, mesmo que de maneira online. Tome isso junto com pessoas em comunhão. E logo depois, eu quero também ter um tempo de oração por cada um de nós. Oremos então. Obrigado, Jesus, pela dádiva, pela graça que o Senhor nos trouxe.
Obrigado porque o Senhor um dia entregou a sua vida por nós, numa sexta-feira tão difícil, aonde o pecado de toda a humanidade foi colocado diante de Ti, aonde o Senhor assumiu as nossas iniquidades, aonde o Senhor sem culpa nenhuma pagou o preço dos nossos pecados. Eu Te agradeço. Portanto, eu Te peço, Pai, que cada um de nós possamos examinar o nosso coração, olhar que áreas que nós estamos distantes de Ti e caminhar em arrependimento, em reconciliação contigo. Que nós possamos nesse período lembrar do Teu sacrifício, do que o Senhor fez numa sexta-feira há tanto tempo atrás. E que principalmente possamos ter em mente a perspectiva e a alegria de que um dia, para sempre, nós cearemos contigo, por toda a eternidade. Que dia majestoso será esse que está por vir. Te agradeço por essa perspectiva, que diminui todos os nossos problemas aqui da terra e aumenta muito mais o nosso anseio da eternidade. Vem logo, Senhor Jesus. É isso que nós oramos e ansiamos. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está. Soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha
Muito bem, estamos terminando esse culto. Que Deus te abençoe. Semana que vem, seguimos então com a nossa série de famílias. Até lá!